Existem carros que são apenas máquinas, feitos para ir do ponto A ao ponto B, frios, descartáveis, esquecíveis. Mas, de vez em quando, surge algo diferente. Um carro que ultrapassa os limites da engenharia e entra na memória coletiva. Que se adapta, se transforma, resiste, inspira. Este é o caso do Honda Civic. O carro que nasceu como uma solução para um problema de época e se transformou em um símbolo mundial de rebeldia, confiança, estilo e cultura. A história do Civic começa no Japão dos anos 70. A Honda, que até então era mais conhecida por suas motocicletas e pelo carismático N360, precisava de algo novo para conquistar o mundo do automobilismo de rua. O cenário era de crise, o petróleo encarecia, os carros americanos pareciam mastodontes fora de lugar, e o mundo precisava de soluções econômicas. Em 1972, a resposta veio, o Honda Civic. Pequeno, leve, com motor de 1.2 litros e uma postura quase modesta, ele estreava prometendo o básico, e entregava muito mais. A engenharia japonesa começava a mostrar ao mundo que confiabilidade e desempenho podiam, sim, andar juntos. O Civic era mais do que um carro econômico. Ele era esperto, ágil, ideal para o trânsito urbano, mas também para aquele entusiasta que queria mexer, personalizar, transformar. E foi aí que sua alma foi se moldando. Geração após geração, o Civic foi crescendo. Na terceira e quarta geração, já nos anos 80, a Honda começa a experimentar com motores mais nervosos, como o D16 e os primeiros Tech. Era a Honda dizendo que seu carro poderia bater de frente com os esportivos. Com o tempo, a imagem do Civic foi se ramificando. Na América, virou ícone de confiabilidade, o carro que nunca te deixa na mão. No Japão, virou ferramenta de expressão. Os Kanjusoku, um grupo de corredores de rua da região de Osaka, adotaram o Civic como símbolo. Inspirados pelas corridas clandestinas, eles transformaram seus Atiba ZK9 em máquinas de perseguição urbana. Correndo à noite no loop rodoviário de Osaka, eles decoravam os Civics com grafismos ousados, faróis amarelos, adesivos de escuderias fictícias e peças removidas para reduzir peso. Para os Kanjusoku, o Civic era mais do que um carro, era o cavalo de guerra de uma subcultura que vivia entre o perigo e a arte. E o Civic também brilhou no outro extremo do mundo. Nos Estados Unidos, especialmente entre comunidades asiático-americanas e latinas, o Civic virou o símbolo máximo do tuning dos anos 90 e 2000. A cena Import Tuner nascia, e o Civic era o palco principal. Peças japonesas, turbos artesanais, pintura vibrantes, suspensão a ar e as clássicas estampas. E foi em 2001 que o Civic explodiu de vez nas telas. Velozes e Furiosos estreia, e logo nas primeiras cenas, 3 Civics pretos com neon verde roubando um caminhão em plena estrada americana. Aquilo cravou o Civic no imaginário global. Não como um carro comum, mas como um símbolo de velocidade, estilo e desafio. Mas o Civic não era só rebeldia. Ele também era engenhosidade. No Brasil, o Civic começou a ganhar mais espaço a partir dos anos 90, mas foi em 1995, com a chegada da sexta geração, a lendária geração EK, que ele conquistou de vez as ruas. Aqui, ele era o carro do jovem que queria algo mais do que um Palio ou um Gol. Com visual esportivo, painel moderno e uma base perfeita para personalização, o Civic passou a representar uma nova geração de entusiastas. E, diferente de muitos esportivos nacionais, ele oferecia algo real: tração dianteira, suspensão independente nas 4 rodas, direção direta. Era um carro feito para dirigir. A cada geração, o Civic foi se adaptando ao seu tempo. A 7ª geração em 2001 trouxe mais conforto, mantendo o espírito esportivo. Mas foi com a 8ª geração, lançada em 2006, que o Civic deu seu salto de imagem definitivo no Brasil. O design futurista, com painel em 2 andares, deixou todos boquiabertos. Era como se a Honda tivesse colocado um conceito direto das feiras de automóvel nas ruas. E foi aí que surgiu o Civic Si, um dos carros mais cultuados da história recente. Lançado oficialmente no Brasil em 2007, o Civic Si não era um super esportivo. Mas também não precisava ser. Com motor 2.0 VTEC de 192 cavalos, câmbio manual preciso e um ronco viciante, ele entregava uma experiência de direção pura, conectada, visceral. Donos do Si o tratavam como joia. Era o carro de quem queria algo diferente. Ele não era só um Civic. Era o Civic. Ainda hoje, os exemplares sobreviventes são tratados com devoção. Ele era o símbolo de uma época em que o prazer de dirigir ainda falava mais alto do que os números de ficha técnica. Cada puxada no VTEC era como uma declaração de independência dentro do caos urbano.
O Si virou sonho de garagem, objeto de desejo em fóruns, encontros, revistas. Era o tipo de carro que fazia o pescoço virar, mesmo parado no farol. E por mais que o Civic tenha se tornado mais maduro nas gerações seguintes, a sua essência não se perdeu. Na 9ª geração, ele ganhou mais tecnologia. Na 10ª, com design agressivo e motor turbo, ele se tornou um carro globalizado e eficiente. A engenharia Honda sempre soube como manter a alma mesmo quando o mundo exigia mudanças. E o Civic Type R, versão máxima da linha, é um monstro de pista, um dos carros com tração dianteira mais rápidos do mundo. É a prova viva de que o Civic nunca deixou de ter um lado selvagem. Ainda assim, nas ruas, nos encontros, nos vídeos de YouTube, é o Civic das antigas que rouba os olhares. Porque ali vive a história, o suor, o esforço de décadas. É aquele carro que um pai comprou zero e manteve com carinho. Ou que um jovem pegou rodado, reformou com as próprias mãos e levou para rodar na madrugada. É o carro que ensinou uma geração inteira o que era torque, cambagem, coletor, drift e respeito. Na cultura automotiva, o Civic é um verdadeiro camaleão. Ele foi o primeiro carro de muitos jovens. Foi base para projetos ousados. Foi estrela de filme, guerreiro de rua e símbolo de honra entre comunidades. E por onde passou, ele se moldou ao ambiente. Virou lourider nos Estados Unidos, projetão no Brasil, máquina de ataque de pista no Japão. Ele já correu em circuitos, apareceu em jogos como Gran Turismo e Need for Speed, e serviu de inspiração para revistas, quadrinhos e até músicas. E por onde passou, deixou uma marca. No Japão, foi símbolo do espírito Kanjuzoku. Jovens rebeldes de Osaka que desafiaram as leis e os limites para mostrar que um carro pode ser extensão da alma. No Brasil, foi a plataforma de sonhos de quem não podia comprar um esportivo europeu, mas fazia seu JDM com carinho, criatividade e sacrifício. E nos Estados Unidos, virou o ícone da cultura import, com rodas em K, kits de carroceria agressivos, pintura vibrante e som alto. O Civic uniu mundos, sem pedir permissão. Hoje, quando você vê um Civic na rua, seja um 95 com adesivos Kanjo ou um 2007 com escape grosso e interior vermelho, você não está vendo só um carro. Você está vendo um capítulo da história automotiva. Uma história feita por pessoas, por culturas, por paixão. O Civic sobreviveu a escândalos da indústria, a modismos passageiros, a ascensão dos SUVs, a era dos carros autônomos. Ele mudou de cara, mas nunca de alma. E isso é raro. E é por isso que, depois de 50 anos, o Civic ainda respira. Não porque ele é perfeito, mas porque ele é humano. Ele erra, evolui, muda, resiste. Como a gente. E talvez seja por isso que ele é tão amado. E se você chegou até aqui, é porque entendeu. O Honda Civic é mais do que metal, motor e volante. Ele é parte da cultura de quem ama carros. De quem cresceu sonhando com o ronco de um Teca abrindo na marginal. De quem passou noites ajustando o acerto de suspensão no Need for Speed ou colando adesivo no para-choque com fita isolante. De quem olha para um Civic velho na rua e vê história, e não só um carro. O Civic não é só o que a fábrica entregou. É o que as pessoas fizeram dele. Porque no fim das contas, não é sobre potência. É sobre conexão. E poucos carros no mundo conectaram tanta gente, em tantos lugares, por tanto tempo. Esse foi, e continua sendo, o Honda Civic.